contra o Brasil, ou mais precisamente, e também e principalmente contra o judiciário brasileiro, pouco está se lixando o ministro Alexandre de Moraes. Essas medidas adotadas pelo governo Trump só faz com que o ministro Alexandre de Moraes deixe de ser protagonista apenas no Brasil para ser agora um nome do mundo. O Trump fez esse benefício ao ministro Alexandre de Moraes. A medida, sim, é intimidatória, mas já antes de esta segunda parte de decisões do governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes, desde lá, o primeiro momento, que o ministro mostrou que não se intimidou, não está intimidado, e nem o Supremo Tribunal Federal está intimidado. A nota do governo brasileiro, conhecida ontem, assinada pelo presidente Lula, que foi publicada ontem à noite, prestando solidariedade ao ministro e à Corte Suprema da Justiça brasileira, chegou em um bom momento. Mostra que o Brasil não aceita, como disse o presidente da Câmara dos Deputados, não aceita intimidação, ameaça, provocação a nenhum dos integrantes dos poderes da República. Bolsonaro, que é o pivô dessa história envolvendo o governo americano e o ministro Alexandre de Moraes, continua sendo processado. O processo tramita normalmente. O ex-presidente da República está com tempo contado para apresentar suas alegações finais e, a partir daí, o ministro Alexandre de Moraes leva a sua decisão ao conhecimento e ao julgamento da primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal. E se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse direito ao que o judiciário observasse algumas atenuantes dos crimes que lhe é imputado, essa movimentação do filho junto ao governo americano, que eu não acho que tenha tanta importância assim, mas estão dando aqui no Brasil, nós estamos dando importância demais a esse trabalho dele lá nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes vai, sim, sem dúvida, pelo curso que foi dado ao processo, condenar Bolsonaro, e ele vai acabar indo realmente para a prisão, como foi o ex-presidente Collor de Mello, que passou poucos dias na prisão, porque alegou situação delicada na sua saúde, e a sua prisão ele saiu do quartel para a prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. Isso talvez não venha a acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ter essa prisão domiciliar. O fato é que a maioria dos brasileiros se uniu em torno do Supremo Tribunal Federal. Isso não significa dizer
que a maioria dos brasileiros está aprovando ou aprova todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Não. Esse apoio da maioria dos brasileiros significa dizer que nós queremos, como brasileiros, como nação, sermos respeitados. Fosse outra pessoa que não o Alexandre de Moraes, sem dúvida também os brasileiros estariam mostrando essa reação. É o respeito ao Brasil que o povo brasileiro deve estar e deve continuar exigindo. Repetindo sobre a nota do governo, não foi uma nota dura como alguém poderia esperar, mas foi uma nota incisiva. A autonomia nacional é ponto de honra para os brasileiros. Isso basta para o entendimento do governo americano, que pode muito. Continua sendo uma nação muito rica, mas já foi mais. E o governo pode muito, mas não pode tudo. O governo americano pode muito, mas não pode tudo. E nós brasileiros devemos ter esse sentimento de que ele não pode tudo, sobretudo em relação ao Brasil. O Brasil, afinal de contas, é uma nação importante, muito importante, não só para nós brasileiros, mas continua importante no contexto mundial. Dizendo isso, vamos sair para o nosso noticiário local. Pouco se sabe sobre o funcionamento da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza nos seus primeiros 15 dias sob intervenção municipal. O prefeito Evandro Leitão decretou no último dia 15 de julho uma intervenção na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e indicou como interventor o senhor José Erialdo da Silva Júnior. Ele administra a Santa Casa de Fortaleza, substituindo o provedor Vladimir Spinelli, homem íntegro, respeitável, que era o dirigente primeiro da Santa Casa de Misericórdia. Perdeu o cargo com essa intervenção da Prefeitura de Fortaleza. O questionamento que se faz, embora não se tendo informações como deveríamos ter do funcionamento da Santa Casa sob a nova ordem, sob a intervenção, não há dúvida que temos que questionar essa nova administração, porque se levarmos em consideração como a Prefeitura de Fortaleza administra os seus estabelecimentos de saúde a partir do IJF, o Instituto José Frota, o maior hospital de traumas no estado do Ceará e o maior hospital da Prefeitura de Fortaleza. A começar daí, nós temos muitos questionamentos a fazer sobre a gestão municipal, não é apenas esta que tem 7 meses de governo, esta gestão, como a última gestão também foi calamitosa na área, em boa parte
da área de saúde, inclusive o Instituto José Frota. Então, levando-se em consideração que a Prefeitura não administra bem a saúde nos seus próprios estabelecimentos, como administrará a Santa Casa, que, se funcionasse plenamente, seria hoje o maior hospital do estado do Ceará. Hoje seria o maior hospital do estado do Ceará, porque o Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará, com 5.000 e tantos leitos, não está funcionando ainda plenamente. Quando estiver funcionando plenamente, aí sim será o maior hospital do estado do Ceará. Hoje, o hospital com o maior número de leitos no Ceará é a Santa Casa de Misericórdia. Só que os leitos não estão abertos, não estão em condições de receber pacientes. E aí são várias as razões pelas quais esses leitos estão fechados. E uma dessas razões é o maltratamento dispensado pela Prefeitura de Fortaleza, não apenas hoje, mas de ontem, de antes de ontem, com relação à Santa Casa. A Prefeitura de Fortaleza, como as prefeituras de todos os municípios cearenses, são as responsáveis pela administração do SUS, distribuição das guias de internamento hospitalares. São as prefeituras que cuidam disso. A Prefeitura de Fortaleza é que pode dizer que a Santa Casa vai receber 500 autorizações para internamentos, ou 100, ou 200, ou 800, seja lá quanto for. A Prefeitura de Fortaleza é quem diz isso. O SUS remete o dinheiro para o pagamento desse custo hospitalar na Santa Casa ou em qualquer outro hospital. O SUS libera esse dinheiro para a Prefeitura do município, no caso, a Prefeitura de Fortaleza. Se a Prefeitura de Fortaleza, desde ontem, quando eu digo ontem, é da administração passada ou outras administrações, tivesse o cuidado de garantir o funcionamento pleno da Santa Casa de Misericórdia, mesmo com os parcos recursos do SUS, o baixo valor pago pelo SUS para um internamento, para uma consulta, para uma cirurgia, mesmo assim, esses parcos recursos seriam suficientes para manter em funcionamento a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. A propósito, também sofreu intervenção, já há algum tempo, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, um dos maiores hospitais filantrópicos do Brasil, não em quantidade de leitos. A quantidade de leitos da Santa Casa de Sobral é bem menor do que a quantidade de leitos da Santa Casa de Fortaleza, mas é uma quantidade expressiva e a Santa Casa presta um serviço de qualidade. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral atende não apenas a Sobral e os municípios da Zona Norte, como parte de habitantes do estado do Piauí. Pois bem, essa Santa Casa de Sobral estava sob intervenção da Prefeitura de Sobral. Agora, o atual prefeito sustou, acabou com a intervenção e devolveu a Santa Casa à Diocese de Sobral. A Santa Casa de Sobral passou a ser um exemplo de hospital filantrópico e de hospital de ponta desde quando o
o seu ex-provedor, o padre José Linhares Pontes, que também foi deputado federal por algumas legislaturas, administrou aquele hospital. O próprio José Linhares fez uma cirurgia delicada na cabeça em Sobral, na Santa Casa de Misericórdia. Então, a qualidade dos serviços que ela presta. Quiçá, a intervenção da Prefeitura de Fortaleza na Santa Casa de Misericórdia da capital cearense não seja eminentemente uma decisão politiqueira. Nós estamos nas vésperas de uma eleição estadual e os políticos utilizam muito a saúde como troca de votos. Não é de hoje, é de muito tempo. Hoje, talvez, um pouco menos, se nós compararmos o número de deputados estaduais que temos médicos, o número de prefeitos e vereadores que temos médicos, não só no estado do Ceará, mas no Brasil afora. É grande, o número é grande, já foi bem maior, porque a saúde no Brasil tem sido instrumento de troca de votos. Repito, quiçá essa intervenção na Prefeitura de Fortaleza não seja apenas um ato politiqueiro. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação